eu sou o Blitai e hoje a gente vai conversar sobre o episódio de número 6 de Ordem Paranormal Hexatomb, tá? Eu acabei de ver, passei a tarde hoje assistindo aí com vocês. Se você ainda não tá sabendo, a gente tá vendo ao vivo aqui todos os episódios às terças-feiras. Então, terça que vem é só colar pra assistir comigo. Vou aproveitar também e dizer pra vocês que estamos jogando Vender Tokuta, tá? A nova campanha aí de Ordem Paranormal. Ontem saiu a live, né? Foi a nossa primeira live, o primeiro episódio. Eu vou deixar, inclusive, no final do vídeo aqui pra você ir lá e assistir, que ficou legal demais, tá? Ficou muito bom. Bora falar, então, sobre Hexatomb. Galera, que loucura que vai ser essa guerra, hein? Episódio 7 vai ser memorável, galera. A gente vai ver uma verdadeira guerra acontecendo dentro do Hexatomb, tá? E assim, olha, imagina só, vocês pararam pra pensar já? Imagina, vai ter Psicoleira, vai ter Couraças, vão ter os Killers, vai ter o Kibungo, provavelmente vai ter Cristino, e pode ser ainda que os vampiros apareçam pra fazer a festa, tá? Muita gente pode aparecer, e eu realmente tô bem curioso pra saber aonde isso vai parar. Episódio 7, galera, vai ser memorável. Vocês gostaram que eles escolheram os Psicoleira? Eu gostei, tá? Eu já era fã da banda aí antes do RPG começar. Gostei. Eu entendo quem ficou meio pé da vida, porque os Couraças, querendo ou não, imagina só, né? Se coloca no lugar deles por um momento. Eles foram lá, ajudaram os Killers, deram amor, carinho, muito amor e carinho. E ainda assim eles vão chegar lá e vai ter os vira-casaca. Nossa, aí nossa senhora. Cara, isso é muito triste, tá? Isso aí é muito triste, isso é muito triste. Mas, cara, entretenimento é o que a gente quer ver, vai ser legal na hora que isso tudo acontecer. Ainda assim, eu acho que vai ser uma batalha bem difícil pela frente, tá? Episódio 7 vai ser uma batalha bem difícil. Podemos, inclusive, perder o Dalmo, que está aí com uma vida prejudicada, né? E se ele não tomar cuidado, ele pode rodar nessa batalha do episódio 7. Vai ter que tomar muito cuidado aí com o que ele pode fazer, tá? E aí é o seguinte, eu queria trazer com vocês também, além da gente fazer nossas apostas aí entre Killers e Psicoleira, Psicoleira não, Couraças, né? Eu queria trazer pra vocês as lembranças, tá? Muita gente falou que esse episódio de número 6, ele foi o pior aí da temporada e tal, mas eu não gostei, eu gostei. Eu gostei principalmente por conta dessas lembranças. Teve muito aprofundamento de BG, e pela primeira vez eu senti que eles realmente dividiram de verdade as memórias que eles vêm tendo aí ao longo dos episódios, né? E isso é muito legal pra gente ver algumas coisas. Eu vou falar sobre isso também, mas antes eu queria mostrar pra vocês esses dois bilhetes aqui que apareceram. E galera, eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Pra não pegar muito tempo do nosso vídeo, mas basicamente os dois bilhetes que apareceram aí, esses dois recados, eu não sei vocês, mas eu senti muito como sendo ali um foreshadow do que eles podem fazer, né? Do que pode acabar acontecendo nos nossos próprios Killers, dependendo das ações que eles forem tomar. O que isso significa, galera? Foreshadow é tipo, ele tá dizendo pra gente o que vai acontecer. Eu não acho que, obviamente, é isso que vai acontecer, mas eu acredito que isso possa ser cenários possíveis de serem encontrados lá na frente, dependendo das ações que eles tomarem. Então a gente tem aqui, ó, um deles falando sobre armas de guerra que foram pra dentro do ritual, né? E aí, pô, a gente tem os carros dos Couraças e tudo aí que são verdadeiras armas de guerra. E basicamente nessa carta aqui conta pra gente que no fim todo mundo morreu, né? Eles se mataram. Fala se não é isso que pode acontecer no episódio 7. Todo mundo pode se matar ali, vai acabar a parada. E aqui embaixo fala um pouco mais sobre a desconfiança, né, um dos outros, e sobre o que vai acontecer, sobre o que aconteceu no Hexatomb passado aí, quando eles pararam de acreditar uns nos outros, mas principalmente quando eles começaram a se viciar, né, no paranormal e nos milagres que o paranormal pode fazer ali e tal. E essa parada da desconfiança era algo que tentaram implantar nos Killers, né? Quando colocaram eles lá, você Psicoleira ou Couraças? E a ideia é que eles fossem brigar entre si, mas isso até que acabou não acontecendo, né? E aí das lembranças eu separei aqui e eu queria comentar elas uma por uma com vocês, olha só. Primeiro a gente tem lá a do Dalmo, tá? A do Dalmo fala o seguinte: eu era minha consciência falando com vocês. Quando eu tinha uns 15 anos, meu pai mexia com ritual de sangue. Nossa família nunca concordou. Ele foi responsável por matar a minha mãe. Eu entrei em uma ruminação, me envolvi com drogas, percebi que tudo era ilusão. Virei militar para ganhar dinheiro, não gostava daquela vida, mas me sentia vazio desde que nasci. Depois lembro que conheci uma rapaziada no exército. A gente juntou nesses rolês de jovens, foi para uma espécie de arena. Nessa arena, dentro dela, eu percebi uma energia estranha,
como se levassem a sério demais. Se matavam de verdade lá. Tinha um cara gigantesco. Tinha diversos bilionários. Não sei quem eu sou, mas tá vindo aqui. Lembro de um cara, que ficava falando bro, que no caso era o Nando, né? Tava lá. Então, basicamente, a gente tá vendo ali não as lembranças do Dalmo em si, né? Mas a do agente que tá ocupando a cabeça do Dalmo, que viveu tudo isso daí, né? Que foi pro exército, não sei o que e tal. Foi acabar nessa arena e viu, inclusive, o Dalmo lá em terceira pessoa, né? O Colosso que lutava na arena. Então, cara, isso é muito legal. Traz pra gente muita coisa ali. E talvez ele tenha entrado pra Ordem depois disso. E a hora que eles levantaram a suspeita, né, eles descobriram a identidade de quem era o Colosso, né, o assassino Colosso, o agente, esse tal agente aí, ele deu o clique e falou, nossa, eu conheço esse cara, eu já vi esse cara antes e tal. Talvez até por isso ele ficou encarregado de ir pra missão no corpo do Dalmo, né? Faz muito sentido isso, pensando agora. E depois disso a gente tem as memórias do Aguiar. E aí fica um detalhe, né? A gente não sabe exatamente se são memórias do agente ou do killer, né? Do assassino. As coisas estão muito misturadas. A lembrança que eu comentei agora do Dalmo, ela de fato parecia ser muito mais do agente do que do Dalmo. A do Aguiar, as coisas ficam confusas, tá? Mas a dele é um BG bem legal também. Parece ser mais a do Aguiar de fato do que do agente, mas fique claro que as coisas podem estar mescladas aí, tá? Pode estar tudo no mesmo balaio. A da Kemi, que a gente vai ver depois, é pior ainda. As coisas estão completamente misturadas mesmo. Então, vamos ver aqui, ó. O do Aguiar ele fala o seguinte, ó. Ele fala de traumas, que ele tinha parecido ali com as pessoas. Depois ele fala que quando ele era criança, os pais eram viciados no paranormal, que eles afogavam ele muito, por isso que ele tem medo da água, né? E aí, claramente, ele tá falando do Aguiar, a gente sabe. Falavam que batiam, cortavam para alimentar o outro lado. Ou seja, o Aguiar, ele cresceu num inferno, digamos assim. Ele disse que as coisas foram piorando, que eles fizeram um culto depois, inclusive, os pais do Aguiar, que ele tinha uma irmã, a Elisa, e que ela era um pouco mais nova que ele. E depois disso, ela teve uma época que ela estava muito doente, e ele teve que tirar ela de lá. Ele disse que eles saíram correndo e que os pais alcançaram, e que ele teve que matar eles. Ou seja, o Aguiar matou ali os próprios pais, né? E aí ele fica na dúvida, pelo menos, ele fala, né? Pelo menos é o que eu acho que eu fiz. Só sei que eu fiz uma coisa horrível. E depois daquele dia, ela nunca mais falou comigo. Tem medo de mim. Eu cresci no medo. Muito forte esse BG. Muito forte esse BG e muito legal também. Aí ele fala, fiz a única pessoa que me importa ficar com medo de mim. E ele meio que tá na procura ali dessa irmã, dessa Elisa, né? Seria o principal desejo, talvez, do Aguiar, né? Dentro da Hecatombe, encontrar a irmã Elisa. Poderia ser algo que despertasse nele, né? Algo assim e tal. Interessante também, mas me parece ser mais do Aguiar do que do agente, o BG aí. E aí, galera, a gente tem a da Kemi, né? A da Kemi a gente tem a parada de ela ter uma filha, tá? O que é muito legal. O BG dela foi bem interessante também. É um BG mais relacionado aí à vingança, né? E fala o seguinte, que ela sempre teve uma vida boa, né, na medida do possível, que ela tinha tudo que ela queria e que os pais, eles eram super protetores e acabaram afastando ela por conta disso. Depois, ela saiu de casa logo aos 18 anos pra não depender de ninguém e aos 21 anos ela acabou engravidando de um cara que ela nem queria por perto e por isso ela nem acabou contando pra ele sobre a gravidez dessa filha, né, que gerou essa filha dela. Até então não foi revelado pra gente sobre o nome da tal filha, tá? Mas ele falou pra gente que depois ela acabou conhecendo um cara que ela se encantou. Ela usa a palavra eu fraquejei, fui estúpida e burra, me derreti por ele. Então, e aí a gente acaba descobrindo que esse cara que ela se apaixona já depois de ter a filha, que não é o pai da filha dela, ele era um cultista. Então talvez ele até tenha utilizado algum ritual, alguma coisa ali pra cima dela, por algum motivo, né? E aí ele foi lá e matou a filha dela, tá? Ela diz que tem certeza, mas ela não tem a prova, ela não viu ele matando a filha. Isso é um negócio importante, porque no futuro aí pode ser que apareça uma história diferente pra gente ver sobre isso, né? Mas ela diz que ela viu pequenos padrões, sumiços, símbolos esquisitos, e que por isso ela tem a certeza de que ele matou a filha dela. E aí diz que ela estudou o que ela podia, até que ela entrou na ordem aí pra tentar combater esse FDP. Então, aí parece ser muito mais realmente da gente em si do que da Kemi. Mas eu não me surpreenderia se fosse da Kemi em si, tá? Porque faz sentido ela ser meio surtada, não sei.
O que vocês acham? A da Cammy parece que pra mim tá meio bagunçado. Parece que as coisas estão meio doidas, porque a gente já teve falando sobre a parada dela dos pais serem caçadores, né? Podem ser os mesmos pais superprotetores, mas não sei, pode ser que não, né? Então a gente teve aí um pouco mais de exploração do BG desses personagens, que na minha opinião foi a melhor parte realmente do episódio, né? Um episódio bem longo ali, mas deu pra gente ver mais dos agentes e eu achei muito legal. Eu fico pensando só aonde que tudo isso vai dar no futuro, né? Essas construções que a gente vai querer ver mais depois. Principalmente no Aguiar, eu fiquei muito curioso, foi o BG que eu mais gostei, assim, até agora. A gente já sabe que ele teve ali a mestra, né, que era a Alcinda, se não me engano esse é o nome dela, e aí parece que ela judiou dele também, os pais judiavam dele, então ele teve um BG bem pesado ali, né, bem pra baixo, pra virar quem ele virou e tal, que é bem interessante da gente acompanhar e eu queria realmente saber mais. Mas nada disso importa agora, porque o importante é que no 7º episódio da semana que vem a gente vai ter uma guerra rolando e eu tô realmente curioso pra ver como que isso vai se sair, tá bom? Comenta aí que time você acha que vai ganhar, de quem você acha que eram os BGs que a gente viu, eu quero muito saber a opinião de vocês, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, um abraço e tchau, até a próxima!